Agora a gente está vendo direito, professora. Agora deu. Então tá, desculpa. Então, vou começar tudo de novo. Já que vocês não estavam vendo, nós vamos começar agora, então, a parte dos antagonistas adrenérgicos, que são as drogas denominadas simpaticolíticas ou antiadrenérgicas. Quando a gente fala dos antagonistas dos receptores adrenérgicos, a gente pode subdividi-los ou classificá-los em antagonistas não seletivos, que seriam aqueles que atuariam em alfa 1 e alfa 2, e aqueles que são seletivos e que vão atuar principalmente em alfa 1 e os seletivos para alfa 2, que vão atuar principalmente em alfa 2. Vamos voltar aqui alguns slides aqui, aonde eu mostro para vocês o receptor alfa 2. Lembra que eu falei que o receptor alfa 2 pré-sináptico, ele é um receptor inibitório e ele vai então fazer com que eu tenha uma redução na liberação da noradrenalina? Se eu utilizar aqui, se eu bloquear a atividade desse receptor, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar impedindo essa redução da liberação de noradrenalina, o que vai resultar, então, num aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Compreenderam? Então, quando aqui na frente eu mostro para vocês os antagonistas dos receptores, as drogas que atuam como antagonistas dos receptores alfa 2, que é a ioimbina, ela é uma droga, então, que vai fazer o quê? Que, por estar atuando, bloqueando o receptor alfa 2, que é um receptor inibitório, ela vai aumentar a atividade do sistema nervoso simpático. Tá certo? A ioimbina não é uma droga de uso clínico corrente, mas se vocês julgarem na internet, vocês vão ver que ela tem muito uso em academia, porque estimulando a atividade simpática, e acredita-se, não é, que ela melhoraria o desempenho dos atletas, mas ela é um doping e por isso ela não pode ser utilizada por atletas de competição, tá? Bom, já as drogas inibidoras, bloqueadoras, antagonistas dos receptores alfa, elas vão ter ação predominantemente vasodilatadora. Por quê? Porque na hora que a gente faz o bloqueio do receptor alfa 1, o que eu vou estar vendo vai ser um efeito que vai ser o impedimento do sistema nervoso simpático de fazer a contração dos vasos. Como ele não vai estar podendo fazer a contração dos vasos, ele vai favorecer o relaxamento dos mesmos. Então, quando a gente pega essas drogas que vão ter a ação sobre os receptores alfa 1, elas vão causar, então, vasodilatação. Por quê? Porque elas reduzem a resistência vascular periférica e, consequentemente, diminuem a pressão arterial do paciente, tá? E o bloqueio de alfa 2 vai fazer o quê? Vai facilitar, como eu mostrei para vocês, o aumento na liberação da noradrenalina, tá?
Ficou claro? Acredito que sim, tá? Bom, quando a gente vai e atua sobre os receptores, não mais sobre os receptores alfa, mas quando a gente atua diretamente sobre os receptores beta-adrenérgicos, nós vamos ver também uma ação predominantemente acontecendo sobre a pressão arterial. Por quê? Se eu fizer o bloqueio seletivo do receptor beta-1, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter uma redução no débito cardíaco. Por quê? Porque eu vou reduzir tanto a frequência quanto a força de contração. Isso vai, então, reduzir o débito e, consequentemente, eu vou ter uma redução da pressão arterial do nosso paciente, tá? Se eu trabalhar drogas não seletivas, elas vão bloquear tanto os receptores beta-1 quanto beta-2. Se a gente voltar aqui nesse slide, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o bloqueio do receptor beta vai fazer o quê? Ele vai gerar no coração o quê? Uma redução da frequência cardíaca, então eu vou diminuir o gasto cardíaco, eu vou diminuir a demanda de oxigênio, vou diminuir a pressão arterial, ou seja, eu vou diminuir o débito cardíaco, tá certo? O que é o grande problema de se utilizar uma droga que não seja seletiva para o receptor beta-1? Vai ser que, se eu bloquear os receptores beta-2, eu vou ter uma alteração no trato respiratório, que vai gerar o quê? Broncoconstrição no meu paciente. E aí, se eu tiver tentando utilizar esse medicamento, esse bloqueador não seletivo dos receptores beta, então droga que bloqueia beta-1 e beta-2, como é o propranolol, num paciente com asma, eu vou comprometer o processo respiratório dele e eu vou agravar a asma desse paciente, a broncoconstrição. Inclusive, nos exercícios que eu mandei para vocês de sistema nervoso simpático, acho que eu coloquei um de um paciente que era asmático e tomou propranolol para fazer exame de rua, de direção, e essa menina foi a óbito por conta do uso do propranolol. Por quê? Porque por ter tomado uma dose alta de beta-bloqueador não seletivo, ela teve uma broncoconstrição grande que ocasionou uma parada respiratória e, consequentemente, uma hipóxia no sistema nervoso central e ela foi a óbito. Então, esses bloqueadores de receptores beta, eles são contraindicados para paciente com asma, mesmo os de ação seletiva sobre beta-1. Por quê? Lembra que eu falei que nós nunca temos 100% de seletividade? Então, como a gente não tem 100% de seletividade, eu vou acabar tendo, mesmo nas drogas de ação seletiva sobre beta-1, o bloqueio de beta-2. Então, a gente normalmente, no bloqueio beta-adrenérgico, mesmo naqueles que são seletivos para o receptor beta-1,
a gente vê a broncoconstrição. Então, pacientes com problema respiratório, eles têm como contraindicação a utilização desses beta-bloqueadores, tá? Tanto os seletivos quanto os não seletivos. Pode falar. Por que esses beta-bloqueadores, eles causam edema em membro inferior? Como eles vão fazer o bloqueio do receptor beta, o que que eu tenho? Primeira coisa, a gente vai ver que quando a gente fala de seletividade, primeiro eu não tenho 100% de seletividade, tá certo? E o que acontece é que se eles atuarem em alfa, eles acabam favorecendo a vasodilatação e, por favorecer a vasodilatação, você acaba comprometendo o retorno venoso. E comprometendo o retorno venoso, você tem um aumento no edema, principalmente dos membros inferiores. Esse efeito, tá? Ele não é tão grande nos bloqueadores beta como ele é nos bloqueadores alfa, tá? Mas a gente consegue observar, principalmente em drogas que não têm uma seletividade muito intensa pelos receptores beta, o aumento ou a formação de edema dos membros inferiores, mas o aumento do edema dos membros inferiores, ele está muito mais relacionado ao bloqueio dos receptores alfa do que dos receptores beta, mas nós conseguimos ver isso também nos bloqueadores beta-adrenérgicos, mas com uma incidência menor como o efeito indesejado, tá? Não, eu acho que eu nem coloquei aqui. Você tem alguns antagonistas beta-adrenérgicos, tá? Que eles são antagonistas não seletivos e que eles vão, então, fazer não só o bloqueio dos receptores beta, como dos receptores alfa. Então, esses não seletivos que atuam não só sobre beta 1 quanto beta 2, mas que atuam também sobre os receptores alfa, tá? Eles vão causar o edema de membro inferior. Mas aumento, né? E edema inferior, e não só edema de membro inferior também, a gente tem nos bloqueadores alfa-adrenérgicos um efeito que muitas vezes faz o paciente ficar sem adesão ao tratamento, que é a congestão nasal. Porque você lembra que os receptores alfa, eles estão presentes também no seio da face, e no seio da face, se você impedir a ação do agonista alfa ali, você vai ter o relaxamento dos vasos e vai ter congestão nasal. Nos vasos dos membros inferiores, se você bloqueia a alfa, você tende a ter uma dificuldade, você tem uma vasodilatação, uma dificuldade em fazer o retorno venoso e um aumento, então, da quantidade de líquidos, né? E a formação do edema no membro inferior. Nos receptores
ou melhor, nas drogas que não são seletivas, que atuariam tanto em beta 1, beta 2 e em receptores alfa também, nós teríamos, então, a formação do edema nos membros inferiores. Nós vamos estar discutindo essa parte da matéria com mais detalhes quando a gente estiver vendo cardio. Por quê? Porque eu prefiro deixar isso para a gente discutir em cardio. Por quê? Porque quando chegar lá em cardio, o que a gente vai conseguir é distinguir e falar dessas drogas que atuam de forma não seletiva sobre os receptores beta, então bloqueiam beta 1, beta 2, e quando você pega aqui nadolol, sotalol, eles vão fazer o bloqueio não só dos receptores beta, como eles também vão fazer bloqueio dos receptores alfa também. E isso é interessante para um paciente com hipertensão arterial, porque quando eu atuo em alfa 1, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a resistência vascular periférica. E quando eu atuo em beta, eu vou estar principalmente atuando sobre o quê? Atuando sobre o débito cardíaco, reduzindo, então, o débito cardíaco. Então, quando eu pego essas drogas que são não seletivas e que atuam tanto em beta quanto em alfa, eu tenho uma redução mais significativa dos níveis de pressão arterial do meu paciente. Tá certo? Então, isso é interessante. Olha, tanto que aqui, olha, no finalzinho eu coloquei aqui, olha, droga que atua sobre receptor alfa e beta bloqueando, mas quando você pega nadolol, pindolol e cetalol, eles acabam fazendo um bloqueio do receptor alfa 1, mesmo que seja um bloqueio pequeno, tá? Então, essas drogas que bloqueiam alfa e beta são as que vão dar mais edema periférico, tá? Você não veria isso de uma forma tão intensa com o propranolol, por exemplo, tá? Aqui nessa tabela, eu mostro para vocês exemplos de drogas que vão, então, estar atuando tanto sobre os receptores alfa quanto beta, no sentido de quê? No sentido de estar atuando como agonistas ou antagonistas. Então, os agonistas diretos, quais são? E aí, olha, a clonidina aqui, que é muito mais de alfa 2 do que de alfa 1. Falo para vocês das drogas antagonistas betas não seletivos, tá? Daquelas drogas que são agonistas beta 1 seletivo, e falo do uso clínico dessas drogas, que no caso dos antagonistas alfa e beta, eles são usados principalmente para o tratamento da hipertensão arterial. Então, a aula de hoje sobre o sistema nervoso simpático, ela basicamente seria isso. Vocês veem que a parte de antagonista dos receptores simpáticos, eu fiz ela bem resumida, por quê? Porque nós vamos destrinchar isso e discutir isso muito mais em detalhes quando a gente estiver tratando de cardio. O que eu acho que favorece vocês para não ter um volume tão grande de matéria agora nessa primeira etapa. Tá certo?